Boa noite. Nosso convidado de hoje é Carlos Santos, jornalista, comentarista político. E com 5 sessões extraordinárias, a Câmara de Mossoró vota em 2 turnos o orçamento de 2022. O cenário político está no ar. Que situação atípica, em plena sexta-feira, a gente aqui falando de sessão na Câmara de Mossoró e ainda mais aprovação de orçamento do ano corrente. E no mês de janeiro, que seria o recesso dos parlamentares aqui, aliás, os parlamentares em todo o país, né? Então, vamos trazer para você como foi que aconteceu aí a toque de caixa essa aprovação. Já estava tudo acordado realmente, já tinha passado uma vez, já tinham conversado muito sobre as emendas. A gente vai trazer os detalhes para você e vamos trazer também sobre pesquisa do governo do estado em relação ao perfil do turista aqui do Rio Grande do Norte. Isso pretende impulsionar o turismo aqui no nosso estado. E com o Carlos Santos, que você deve conhecer muito bem, a gente conversa sobre política eleitoral partidária. Você participa com a gente, manda aí sua pergunta. Está com dúvidas sobre esses acordos que estão sendo anunciados aí, oficializados, sobre as articulações dos bastidores para as eleições deste ano, sobre questão partidária, política local, estadual e nacional? Então, manda sua mensagem para a gente. Temos nossas redes sociais, Twitter, @CenaPolíticoTCM, facebook.com/CenárioPolíticoTCM, WhatsApp 8802-8979 e o Instagram, @CenárioPolíticoTCM. Participe do programa de hoje com a gente. E a Câmara de Mossoró resolveu acelerar a tramitação da Lei Orçamentária Anual e, num só dia, realizou 5 sessões extraordinárias para a leitura e aprovação de emendas e as 2 votações da LOA. A Câmara Municipal de Mossoró decidiu antecipar os trâmites para a aprovação da Lei Orçamentária Anual 2022 nesta sexta-feira. Pela manhã, os vereadores se reuniram para a leitura em plenário das emendas impositivas, que foram adicionadas ao projeto. Olha, primeiro dizer que as emendas impositivas é um grande avanço para a Câmara, né? E através delas a gente conseguiu beneficiar muitas áreas. Nós fizemos a destinação, por exemplo, agora que estamos com uma crise nas UPAs do município, fizemos uma destinação de R$60 mil para a UPA, para a compra de medicamentos, para associações importantes relacionadas a esportes, como a SAD, a EGE, a ASMOR, que é a Associação dos Surdos, da luta das pessoas com autismo, mais diversas áreas. E eu destaco especialmente uma emenda destinada ao UERN para um programa chamado Programa Colher Mais. Cada vereador e vereadora remanejou R$400 mil em emendas impositivas. Das que foram propostas pela bancada governista, 100% dos recursos serão destinados para a saúde do município. Praticamente 100% das emendas da bancada de vereadores da situação vai ser destinada à saúde, por entender que é uma área mais sensível, principalmente nesse momento que vivemos, momento de pandemia, desse surto de gripe. A gente sabe que a saúde é onde vai ser mais necessário aplicar os recursos, né? Para vocês terem uma ideia, mais de 6 milhões está sendo direcionado da bancada de situação de emendas impositivas. Já a bancada da oposição buscou destinar os recursos para a saúde e também para universidades e projetos sociais. Nós enviamos recursos para a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, para a área de saúde e para a criação de um centro de avaliação de políticas públicas em nossa cidade. E a oposição e independentes não tinham qualquer intenção de causar percalços à administração pública municipal e, por consequente, à prestação de serviços. Nosso interesse é e sempre foi a valorização da Câmara Municipal de Mossoró pela adoção das emendas impositivas. Isto sendo adotado como está, então nós vamos ser favoráveis a toda e qualquer proposta de antecipação, de agilização da votação do orçamento. Das 121 emendas propostas pelos vereadores, 10 foram rejeitadas, 2 foram retiradas e 109 foram aprovadas pela Comissão Orçamentária e passam a integrar o orçamento de 2022 do município.
Com a inclusão das emendas, as bancadas da Câmara entraram em acordo e realizaram 4 sessões extraordinárias para votar a Lei Orçamentária 2022, que foi aprovada em primeiro e segundo turno pelos vereadores na tarde desta sexta-feira. O orçamento para este ano ficou estimado em 851 milhões de reais. O presidente da Casa, Laurêncio Amorim, explicou a urgência em aprovar o projeto para liberar os recursos para o município. Sem orçamento, o município não tem como fazer nada. Então, o município sem orçamento não tem como pagar servidores, não tem como pagar custeio, não tem como dar início a novas obras, não tem como fazer nenhum tipo de empenho. Pronto, tá aí. Então, na próxima segunda-feira, não quiseram esperar nem para terça, que é o dia da sessão ordinária. Deixou para a segunda mesmo. Vai ser na segunda mesmo, sessão extraordinária, para encerrar logo. Eles têm essa argumentação de acelerar, obviamente, para abrir logo o orçamento deste ano de 2022 e não atrasar planos, projetos da Prefeitura. Mas tem também a questão do recesso, né? Isso não sai da minha cabeça. Claro, estamos no mês de janeiro, normalmente é recesso parlamentar aqui em todas as casas legislativas. E a gente tem muito assunto para conversar com o Carlos Santos, que está aqui já no estúdio com a gente, falar muito de eleição. E quando a gente começar a falar de eleição, eu quero falar primeiramente do Rio Grande do Norte, que tem um monte de coisa aí aparecendo. Mas, aproveitando o gancho da Câmara de Mossoró, Carlos Santos, essa é a primeira vez, não é a primeira vez que projetos orçamentários, projetos de lei são aprovados em desacordo com regimentos, em desacordo com a lei orgânica e com outras normas. Mas essa foi a primeira vez que os vereadores entraram na Justiça e conseguiram reverter a votação que tinha acontecido. Como é que você tem visto esse comportamento lá na casa? Boa noite. Boa noite, Carol. Saudades de vocês. Saudade também de Vonúvio, né? Tá curtindo. Vocês têm um revezamento de férias muito estranho aqui, né? Eu não consigo entender até hoje, não sei como é isso, mas tudo bem. Mas eu acho que isso faz parte até do jogo democrático. Eu acho que é preciso que a gente compreenda o papel da oposição. Às vezes pode ser uma oposição irresponsável, pode ser uma oposição inconsequente, mas eu vou ser muito sincero. Eu, sendo governo, eu ficaria mais atenta até à oposição do que à minha bancada, porque a oposição pode promover alguns disparates, pode fazer algumas campanhas sistemáticas apenas para embaraçar o governo, mas ela está no papel dela e é preciso e é importante que ela exista. E em relação à bancada governista, essa bancada governista eu costumo dizer que é atípica, pelo menos das que eu acompanho, que é a partir de 2010. Acho que você já acompanhou um tempinho mais, né? Um pouquinho mais atrás, né? Vamos dizer um pouquinho. Mas essa bancada governista, ela é diferente. Teve uma renovação muito grande e ela atua de maneira diferente do modus operandi que a gente costumava acompanhar ali na Câmara de Mossoró. Você tem qual visão dessa bancada, dessa legislatura? Olha, eu na última vez que eu estive aqui, Carol, você até conversava comigo e falava que a gente me pedia uma avaliação do governo, claro, e da própria bancada. Eu disse que era difícil fazer uma avaliação da bancada governista, de oposição, porque em boa parcela do tempo a gente acompanhava um trabalho virtual, né? E depois de uma fase híbrido. Então, é muito difícil. É como você assistir um jogo de futebol de casa e estar lá no estádio, né? Com aquele movimento, sentindo a temperatura, acompanhando o para e passo. Então, são duas situações distintas. Eu acho que em boa parcela, e aí passamos a ter as sessões normais, etc., e a cobertura da imprensa acaba expondo muitas vísceras, né, que do modo híbrido, do modo virtual não apareceu. O que eu vejo é que boa parcela dos vereadores ainda não entendeu qual é o papel de ser vereador. E é preciso que esses vereadores tenham pressa, porque daqui a pouco chega a reeleição, aí fica atrás de assessor de imprensa, contador, advogado, alguém que faça projeto, aí acha que não tem muita divulgação, aí vai para cima de presidente, sei de que, dizer que a Câmara não é divulgada, que só sai coisa ruim, aí culpa a imprensa.
Olha, alguns dos bons vereadores que nós temos aí, nós temos bons vereadores, você vai ver, eles têm boas retaguarda também. Até alguns vereadores que talvez não, digamos assim, não tenham um maior cabedal de conhecimento, maior base, etc., você vê se destacando dentro das suas limitações, lutando pelos seus redutos, seus bairros, etc. Isso tem a ver também com esse corpo técnico, com essa boa companhia, com a capacidade de trabalhar em equipe. Achar que vai ganhar voto e mais voto só discussando, falando para a TV Câmara, é muita infantilidade. A inexperiência é o grande problema dessa legislatura. Se eu não estou enganado, são 13 novos vereadores, né? Só se reelegeram 6. Parece que sim, exatamente. 6, né? Isso. Então, é uma coisa que a gente precisa ver aí, que isso pesa. Esse primeiro ano, eu dou digamos assim, uma nota 6, 5, 6, por conta da pandemia. Então, a gente não pôde ver, em boa parte, a atuação desse vereador. Mas, à medida que eles vão se expondo, poucos estão se salvando, infelizmente. Vamos fazer um intervalo. Aí no próximo bloco a gente fala sobre política partidária e eleições 2022.